Ela vai trazer ela vai trazer para a gente uma contribuição que ela nos denominou Hora de Leis, contribuição. Em seguida nós teremos Tânia Araújo, que vai reunir também do Niterói, da Fundação Cultural Matar, que vai trazer para a gente a Chega da Beleza. Aí teremos o João Paulo, a nossa uma visita para nós, da Educação do Coração. Teremos possibilidade de alguns depoimentos de leituras de histórias está tudo ok? E depois teremos Raimundo, de Salvador, aí no nome do Instituto Prática na Vida. E depois nós vamos também na história, teremos também no intervalo, e vamos explicar mais as nossas conversações. Então, Helena, a palavra que eu ler agora, Hora de Leis, o Rodrigo Estrelas, com o Rodrigo, que queria você mais o... Tá. Não pode ficar. Não pode. Ajudando aí com o texto. Bom, enquanto o nosso especialista em coisas do ano, coisas do ano, Rodrigo, termina de adaptar o PowerPoint. Muito bom dia a todos e a todas e a todos, para formar o campo de força de forma ajustada. Eu sempre tenho eu não diria que um carinho especial, mas eu sempre tenho uma sensação, uma sensação muito profunda, porque cada vez que eu venho aqui a esta casa, eu vou viver um momento de iniciação. Tanto que o meu coração está disparado, uma forte nos olhos, e estou certa de que a jornada da iniciação já deu o seu start. Nós estamos aqui em presença muito intensa de Deus. O tema, o título que veio, Hora de Leis, Ouvir Estrelas, e um subtítulo, A Coisa das Estrelas, tem relação com a etimologia da palavra siderado, siderar, e também com um belíssimo poema de Olavo Bilac, cujo primeiro verso é Hora de Leis, Ouvir Estrelas, certo pretexto e que lindamente o Fagner musicou. Muito bem. A palavra
tem uma etimologia muito especial. Ela vem com fibros, fíbero, que é um substantivo derivado do fíbero, do verbo fíbero, que quer dizer afastado dos astros. Então, alguém que está siderado está afastado dos astros. Mas onde é que essa pessoa está, na verdade? Eu selecionei um trecho de um livro que todos os aspirantes, todos os discípulos devem ler. Ele ainda está na sua edição em espanhol, porém a Fundação Cultural Avatar está providenciando a sua edição em português. Discipulado da Nova Era, volumes 1 e 2, na edição espanhola. Acredito que teremos dois volumes também na edição em português. Quisera ressaltar um ponto: à medida que consideramos o indivíduo em grupo e suas relações grupais, vigiem cuidadosamente seus pensamentos a respeito dos demais. Eliminem imediatamente toda suspeita e crítica e procurem se manter mutuamente firmes na luz do amor. Não tenho a menor ideia da potência de tal esforço, nem seu poder para desatar as ligaduras de cada um e elevar o grupo a uma extraordinária altura. Pela luz pura do mútuo amor, podem acercar-se mais de mim e dos instrutores no aspecto subjetivo da vida e chegar mais rapidamente ao portal que conduz ao caminho iluminado. Essas são palavras do mestre tibetano na apresentação do livro, na introdução do livro Discipulado da Nova Era, que relata toda a experiência de treinamento que foi feita por ele em relação a um grupo de discípulos quanto à caminhada espiritual. E todo esse treinamento tratou exatamente dessa condição de estar afastado dos astros, mas estar profundamente mergulhado na direção do núcleo de cada astro, ou seja, na dimensão da beleza do infinito. Que é exatamente um dos textos excepcionais da Arinhuda. E quem falou de infinito, falou também da caminhada que faz através do infinito, a mãe do mundo, e da essência e natureza que este infinito tem. E essa essência e essa natureza se chama beleza e, sobretudo, amor. Este universo é um universo constituído por uma substância eletrônica completamente descrita no texto do infinito, quando esse texto trata da condição de criação e do imã cósmico, e também da substância eletromagnética que caracteriza esse imã cósmico, e essa substância eletromagnética se chama amor. Tanto que isso vai permitir que se tenha um outro ensinamento de Agni-yoga a ideia de que os tempos de Maitreya, que são os tempos do amor do Cristo, trazem consigo a energia da mãe. Como é que o infinito é amor? A partir de que experiência esse infinito traduz amor? Vamos ter de passar por uma experiência também iniciatória que liga dois grandes mestres da tradição ocidental. Um mestre é Platão e o outro mestre é Pitágoras. Ambos os mestres, lidos, relidos, mencionados por Mestre Moria e por Helena Reis, tanto nos ensinamentos do mestre quanto também em suas cartas. A
A academia de Platão ficava numa cidade grega chamada Colônia, uma cidade muito cara aos gregos, porque foi para lá que Édipo se dirigiu depois de ter cegado seus olhos. O mito externo de Édipo conta que ele cegou os olhos porque se casou com a mãe e isso constituiu uma grande hamartia, ou seja, uma grande infração à lei. Hamartia não é pecado, é infração a uma lei. O mundo grego não conhecia a noção de pecado. E toda infração à lei trazia aquilo que o mundo grego chamava de híbris, uma ultrapassagem da medida, porque o mundo grego era beleza e medida. Isso conta o mito na sua experiência externa. Porém, a sua experiência interna, ou seja, o que essencialmente conta os mistérios quando tratam do mito de Édipo, é o seguinte: Édipo não podia ter infringido uma lei porque simplesmente ele não conheceu nem mãe nem pai. Ele foi filho da profundidade. Quando ele foi deixado pelo pai, no oco de uma árvore, ele saiu do plano humano e transitou pelo plano do mundo débil, ou seja, das hierarquias criadoras tratadas por Blavatsky nos seus textos e tratadas também por Alcibiades no Tratado do Fogo Cósmico, quando o mestre tibetano, através de Alcibiades, estuda toda a natureza do fogo a partir das hierarquias criadoras. Então, Édipo entrou em contato com essas hierarquias, que foram essencialmente as suas iniciadoras, ou seja, pai e mãe. E quando ele cega os olhos, ele cega exatamente para aprofundar o mistério dessa iniciação junto às hierarquias criadoras. Ele veda os olhos para a natureza da mãe forma, que era representada com Jocasta, e passa a viver a condição de estar na natureza interna da mãe do mundo. Essa é a experiência que ele vai viver em Colono, tanto é assim que em Colono, Édipo deixa de ser homem para ser oráculo na cidade, a fonte por onde fala a mãe. Platão dizia na sua academia que só geômetras entrem aqui, é a inscrição na porta da academia de Platão. E dizia também no seu ensinamento: assim como nossos olhos são feitos para a astronomia, também nossos ouvidos são feitos para os movimentos da harmonia. E essas duas ciências são irmãs. Para Platão, a geometria era teologia. Formas geométricas abstratas eram o universo. Os objetos físicos, sua sombra imperfeita. Platão seguia a doutrina pitagórica da harmonia celeste. A academia de Pitágoras era próxima à academia de Platão. Então, temos na cidade de Colônia um campo de força que é exatamente a essência de estar siderado, ou seja, a essência de ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, porque também para o grego, perder o senso, que era exatamente estar ligado na mania, era estar conhecedor do mistério da mântica, ouvir aquilo que o infinito cantava e dizia através do seu movimento, do movimento dos astros, do movimento das formas. O que é que Platão, o que é que Pitágoras ensinava? Ensinava que o universo era triângulo, todo o universo era triângulo, porque todo o universo representava os três planos sutis
a existência que provinha de uma semente ou do pai, que germinava na mãe e que dava ensejo a um terceiro elemento, que era a beleza ou Kali, a beleza. E toda a expressão a partir do mundo sutil era o quadrado, a manifestação, o plano físico. Então, Pitágoras ensinava que toda a criação se baseava num princípio que era o princípio setenário, o princípio que nos ensina Svat, que é Saturno. Só se tem o domínio do princípio setenário da criação se passa pela iniciação em Saturno. E quando se conquista essa iniciação, que é exatamente a apreensão entre aquilo que está no plano material, o 4, e aquilo que alimenta o plano material, que é o 3, se entra no domínio do 12. E o domínio do 12 não é mais Saturno. Saturno tem relação com o 7. O domínio do 12 se chama Urano. E o domínio do 12 aponta também para a grande experiência de Júpiter, porque os ciclos de Júpiter estão associados ao 12. Quem é Urano? Uma consciência do sétimo raio. Uma consciência que está relacionada com o trabalho de um grande mestre, também citado pela Yoga, mas sobretudo citado pelo mestre tibetano, conhecido como o mestre Saint-Germain ou o mestre A. Quem é Júpiter? Uma consciência ligada ao segundo raio, ao raio do amor e sabedoria. Portanto, uma consciência que traz, em termos de síntese, a experiência do Cristo e a experiência do Santo de Maitreya. Essa condição pitagórica do princípio setenário da criação foi trabalhada por duas personalidades muito importantes para a evolução do conhecimento físico do infinito e do seu mistério, ou da sua música. Uma personalidade é do século II da era cristã, que é uma mulher. Esta mulher se chamou Hipátia. Foi uma grande instrutora da academia em Alexandria e era tão inteligente, tão a experiência da mãe no mundo, tão uma experiência dos baixos, que os primeiros cristãos da época, numa condição de desequilíbrio entre os princípios, os primeiros cristãos a assassinaram. Hipátia foi morta de uma maneira muito violenta e seu corpo despedaçado foi espalhado pelas ruas de Alexandria. Hipátia foi a figura que mais conheceu o infinito. Conheceu de tal forma o infinito que as suas experiências, os seus ensinamentos, atravessaram séculos e foram inspirar Kepler, um astrônomo do século XVII, que bebeu, através de Hipátia, a fonte pitagórica e a fonte platônico-pitagórica. Então, Hipátia foi a mediadora, a ponte entre o conhecimento oculto do infinito e a sua expressão, que se chama astrologia, astronomia, e a parte física, racional dessa experiência, que está no século XVII com Kepler. O que é que Kepler pensava?
planetas parecem discordantes é porque ainda não aprendemos a ouvir sua canção. A órbita do planeta é uma elipse perfeita. A elipse é uma forma, é uma geometria sagrada muito especial, porque ao mesmo tempo que ela lembra o círculo, ela lembra também a condição, ela vai além do círculo, e ela lembra a condição de que o círculo verdadeiro, ou seja, aquilo que está no universo, ele não tem circunferência. Ele se movimenta de acordo com algo que o atrai. Se ele não tem circunferência, quer dizer, onde está o ponto ou o ímã, para ali está atraído o movimento do círculo, exatamente como está aí representado por essa elipse imantada. Três leis, essas três leis que foram criadas por Kepler no século XVII, são as leis que regem a astronomia até hoje, século XXI. Primeira lei: cada planeta gira em torno do Sol numa elipse, tendo-o como um de seus focos. Quando Kepler expressou essa lei, ele não estava apenas se reportando ao Sol físico. Ele estava indicando que todas as coisas, ou todas as coisas que não são ainda iluminadas, porque o planeta é aquilo que se move, a palavra planeta quer dizer isso, aquilo que se move, aquilo que é errante e que ainda não está iluminado. Todas as coisas que são errantes e não estão iluminadas precisam de um foco central em torno do qual essas entidades giram para viver os seus processos de iniciação e se tornarem também iluminados. Este é o movimento, esta é a primeira condição de estarmos siderados no sentido mais profundo do termo. Precisamos aprender a ouvir as estrelas, perder o senso em relação ao que é apenas tão puramente o material, imantar este material no brilho do sol, internalizar esse brilho e expressar esse brilho com amor. Essa é a lei das órbitas. Segunda lei: todo planeta percorre áreas iguais em tempos iguais, embora a velocidade do planeta se modifique durante o ano, de modo que ele se move mais rapidamente quando próximo ao Sol e mais lentamente quando distante. Quando o planeta está próximo ao Sol, esse movimento se chama periélio. Quando ele está afastado do Sol, esse movimento se chama, ou essa posição se chama afélio. Afélio, distante do Sol; periélio, próximo do Sol. Apogeu, distante da Terra; perigeu, próximo da Terra. Esse é o movimento da Lua em relação à Terra. Veja que coisa curiosa. A despeito de um planeta estar mais distante ou mais próximo do Sol, a sua velocidade é constante. Não importa a distância em que ele esteja do Sol. O que quer dizer que quando ele está mais distante, ele armazenou dentro de si toda uma condição iniciatória que o Sol propiciou a ele quando ele estava próximo e levou consigo para, distante, fazer a sua aprendizagem e o seu processo também de iniciação. Tal como fazemos ou devemos fazer, não apenas em relação ao infinito, mas também em relação ao fogo. Nos aproximamos dele, aprendemos com ele, nos distanciamos dele para colocá-lo em prática em termos de ação ou extra-vida. Claro, eu quero mais ver. Exatamente.
armazena energia e, cientificamente falando, esse armazenamento de energia é o que produz as reações termoatômicas mais profundas em termos de fusão no núcleo da estrela, de tal modo que essa fusão leve a uma fissão, a mandar embora as camadas externas para que a estrela atinja o seu brilho máximo, isso é chamado de supernova. Exatamente. Então, o que Kepler mostra nas leis da astronomia é que o que está no universo é exatamente aquilo que rege as harmonias do mundo. Se nós aprendêssemos a ler o universo e as estrelas, nós seríamos pessoas mais harmonizadas, seríamos as pessoas que não suspeitariam nem duvidariam do outro, seríamos as pessoas de profundas relações grupais de amor. Nossa. Terceira lei de Kepler. Olha que coisa espetacular. O cubo da distância média entre cada planeta e o Sol é proporcional ao quadrado do tempo que ele leva para completar sua órbita. Quanto mais distante um planeta estiver do Sol, maior será o tempo que levará para completar a volta em torno da estrela. Então, temos uma relação matemática entre o 2, o 3 e o 4. O 2 e o 3 como elementos da criação e o 4 como a própria criação. Isto é esta é uma experiência que marca todos os planetas em torno do sistema solar, mas também marca todo objeto celeste que gira em torno de uma fonte luminosa. Hoje existe uma quantidade enorme de referências a planetas chamados exoplanetas, planetas fora do sistema solar, que orbitam estrelas, ou uma única estrela, ou uma estrela dupla, e esses planetas mantêm esta mesma relação. O cubo, o quadrado e a relação com o 2 e a própria criação. As 3 leis de Kepler lançam, então, luz sobre o karma, que é o karma da hierarquia humana, que tem relação, em termos cósmicos, com as 7 raças raízes, em termos raciais, com o propósito de cada raça raiz, e o propósito da nossa raça é atingir um domínio da mente, não a mente enquanto a mente concreta, um domínio da mente superior ou da intuição. Intuição essa que vai nos levar à experiência da supramente, cadê a rosa? Aqui, da supramente, falada por Shiromino, tão falada, tão vivida e tão praticada por Shiromino e a mão. E dominar a supramente significa dominar completamente o uso do fogo. Como princípio unificador e criador, na sua expressão plena de fusão e fissão, porque quando se tem o domínio do fogo, isso está conectado a ele, ouvindo o som da estrela que está no seu núcleo, ou seja, onde a estrela tem o processo atômico de fusão, nós estamos ouvindo também uma mensagem que é: agora você precisa se tornar mais bela. Como? Destruindo toda a sua face externa para que a beleza que está sendo produzida aqui no seu interior possa aparecer. Então a estrela passa por um processo de fissão, libera matéria eletromagnética, matéria plásmica, que se chama plasma, e rebenta as suas camadas externas para se tornar mais bela. O domínio do fogo pelo humano vai nos dar a condição do infinito
enquanto potencial de estar dissolvido nesse infinito maior, a condição de infinito no que diz respeito a podermos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e a condição de eternidade, porque é somente uma situação de acabou o tempo dessa camada, vou entrar em processo de extinção para ter uma outra camada, até que só reste a experiência do núcleo e da incorporação, deixa eu ver aqui, do núcleo e da incorporação Você está procurando 2 vezes, né? Infinito 2. Se você quiser outro infinito. Eu quero infinito 1. 1 está cheio. Eu pensei que fosse 1. Ok, mas eu vou continuando. Também as 3 leis de Kepler mostram, aliás, antes de continuar, antes de falar da subraça, do karma da subracial, nós estamos vivendo o caso da raça ariana, que é a 5ª raça raiz. O caso dessa raça precisa representar, portanto, essa passagem da mente concreta para a supramente e para o domínio do fogo. O domínio do fogo é a experiência viva do amor incondicional, que todo o nosso universo se mantém unido através dessa substância eletromagnética que denominamos amor, e todo o nosso universo tem a expressão da beleza através de leis que são leis de harmonia. Se vocês quiserem ver como isso pode se dar concretamente, ou para o bem, ou para a dimensão mais intensa da sombra, assistam a um espetacular filme chamado Lucy. Está passando agora. Um espetacular filme chamado Lucy, L-U-C-Y, que mostra, exatamente, que mostra o que seria uma pequena tradução do que seria usar 100% do cérebro. E o final do filme é espetacular. O final do filme é espetacular. Não pode. Não, eu não vou botar. É tão espetacular que o meu impulso foi levantar e aplaudir. Para então, 7. 8. Karma subracial. Cada subraça tem seu próprio destino a resolver. O mundo ocidental está especialmente ligado à subraça semita da raça ariana, ou a uma tradição que se chama judaico-cristã, depois da condição grega, da experiência grega de subraça. Não é gratuito o fato de que o mundo ocidental hoje vive a experiência dos instrutores dessa condição semita através do espaço chamado Oriente Médio. Karma nacional, toda essa condição ética de experiência, de corrupção, todos esses processos éticos que para nós ainda são muito influentes, muito pequenos, vão ser acelerados porque estamos também passando por um processo de fogo que tem relação com o karma nacional. Também essas leis expressam o nosso karma familiar e o nosso karma individual. Portanto, aquilo que Kepler, através de Pásia e através do que Cádilas mencionou, conta toda essa sequência karmática a partir da qual nós vivemos a nossa iniciação em relação ao fogo. Infinito 1, 8. A evolução de tudo que existe não está separada da evolução de cada espírito. É como uma espiral em eterno movimento. A consciência espiritual que aspira às nossas alturas, acumula tesouros
e oferece esses dons ao espaço. Somente o espírito que tem aceito o contato com o fogo conhece toda a beleza do esplendor, do resplendor. Quanto mais larga é a consciência, mais vividamente brilha o raio da consciência e mais claramente ressoa o nosso chamado para aquele que compreendeu a beleza da evolução. Ainda infinitos só 190. A criatividade do portador da luz faz-se aproximar-se o mundo superior. A síntese do cálice é o ímã do coração. O conhecimento direto faz do portador da luz o símbolo do portador do cálice da beleza. Estamos no limiar do terceiro Seminário Internacional de Arenoso, que tem como tema coração, a cena da beleza e o caminho para o infinito. Agora, se você desejar, tem um parágrafo aqui. Ótimo, Tiago. Leia para mim. O Grusvati tem razão. Há uma verdade maravilhosa na beleza. E o cosmos afirma a evolução mediante uma fórmula. O cosmos dirige o mundo em direção ao domínio da beleza. Sim, certamente, a mãe do mundo possui o magnetismo da beleza. Em qualquer lugar onde o fogo espacial haja agrupado a afirmação ardente de suas formas, se manifesta o fogo do espírito. Quando o espírito ardente se revela em processo invisível, se poderá então dizer que a transformação criativa terá sido confirmada. Por outro lado, um poderia dizer que a psicodinâmica do espírito transmuta o fogo mais saturado. Quando os centros podem refletir ardentemente a vontade do magnetismo cósmico, então a psicodinâmica do espírito irá nos planos superiores completamente. É isso que nós estamos vivendo de duas maneiras. No plano físico, nós temos de nos preparar. Eu estava mencionando a realização do terceiro Seminário Internacional de Arte Novo, em Salvador, uma cidade do sétimo raio, uma cidade ligada ao sétimo raio, uma cidade que está, portanto, expressando o princípio setenário no seu ômega e no seu alfa, porque o princípio setenário une Saturno além dele, que é Urano, Urus baixo. O princípio setenário une do 7 ao 12, 3 mais 4, a forma e a relação entre forma e o espírito. 3 vezes 4, 12, a forma e o espírito no casamento alquímico e a criação que sai da mente e do coração de Deus. E do centro onde a vontade de Deus é conhecida, tirando o propósito. Que os mestres conhecem e observam, e nós estamos nos preparando e nos oferecendo para servir ao mesmo propósito. Essa experiência que estamos vivendo hoje, em termos iniciatórios, tem relação com isso. Todos nós aqui estamos nos oferecendo desta maneira e nos preparando para viver essa experiência numa cidade de sétimo raio, diante da água, que é mãe, mas ao mesmo tempo pai, porque é mar, e a água do mar é uma água masculina. É água, mas é masculina. Então temos ali a síntese. Além do mais, vamos estar vivendo essa experiência na condição estelar de uma grande rainha, que se chama Antares, porque estaremos vivendo essa condição próxima a Escorpião. E estamos nos preparando para essa condição numa situação muito especial de céu, que é exatamente a situação que se chama a situação da Esfinge. Leão, Virgem. No céu, essas duas constelações estão unidas pela segunda estrela
e mais brilhante de Leão, que é Benévola. Benévola é uma estrela que, olhada, se assemelha aos cabelos da virgem, da mulher virgem, que sustenta na mão uma espiga. Espica é a estrela alfa da constelação de Virgem, Régulos é a estrela alfa da constelação de Leão, e entre essas duas, a segunda estrela em brilho de Leão, que é Benévola, os cabelos da Virgem. Então, no céu, as duas constelações, a de Leão e de Virgem, estão unidas, tanto que na antiguidade elas eram conhecidas como uma única constelação, a qual se denominava a Esfinge. E o que é o princípio da Esfinge? Quem é Leão? Ele é o quinto signo, parte do número 10, que é o número da perfeição. Ele é a ligação com Capricórnio, que é o grande princípio Pai, a grande constelação Pai, o lugar das estrelas por onde a vontade do Pai está emergindo. Na roda inversa, se nós trabalharmos Leão na roda inversa, ele é o oitavo signo até Capricórnio, o número 8, o número do Cristo. E o número 8, o número ligado ao Escorpião, a grande prova para que a matéria possa ser superada e a alma saia. Quem é Leão? Aquele que tem como estrela alfa, a Régulos, que é chamada na antiguidade o coração do rei, o leão de Judá, da estirpe de Davi. Nós não podemos nos esquecer que é assim que o mestre é tratado. A estrela alfa de Leão é Régulos, chamada o coração do rei, e ela é uma das chamadas grandes 4 rainhas do céu. Régulos em Leão, Aldebaran em Touro, iluminação, Antares em Escorpião, a grande prova, a grande crise, aqui no círculo, e Pífides Australis da constelação exatamente de Peixes Austrais, o Salvador do mundo. Virgem, quem é Virgem? A mãe cósmica, Virgem de um lado, Peixes do outro, o polo negativo, Virgem, o polo positivo, Peixes, o Salvador, o Filho e a Mãe. No sistema solar, Virgem é uma constelação muito importante, tratada pelo mestre tibetano como muito importante, porque ela representa no sistema solar anterior a parte final desse sistema solar, portanto, a parte que é a ponte para o nosso sistema solar atual. O sistema solar antigo teve como, o sistema solar antigo teve como entrada Câncer, a forma, e como apogeu Virgem, para dar ensejo ao atual sistema solar, que é o sistema solar do Filho, ou do Cristo, ou de Maitreya. Um céu, nós estamos vivendo um céu para siderar. Esse movimento. Leão Virgem, o mistério da Esfinge. Duas superluas seguidas, uma 10 de agosto em Leão, outra a 8 de setembro. As luas próximas à Terra e fazendo o trabalho. Lua forma, Terra forma, Lua ocultando Netuno, o Cristo, Lua ocultando um planeta que representa burilar a forma, Vulcano, burilar a forma para que ela expresse o Cristo. Júpiter, rei do Leão, ativando Régulos e Filhos. Urano está presente através tanto de vida, na experiência de conexão, na experiência síntese de Virgem. Ativa o fogo elétrico em Áries, ele está em Áries nesse período. Netuno está em Peixes e Plutão está em Capricórnio. Essas três grandes consciências extra-Saturno estão provocando o apogeu do sistema solar atual, que é
um sistema solar baseado no Cristo que é semeado ou que é parido pela mãe do mundo. A crise da iniciação é a crise da vontade para amar. E eu quero fechar com esse parágrafo do livro Coração, que é inigualável. É preferível chegar à convicção de que o coração não é um órgão inteiramente nosso, mas nos é dado para superiores comunicações. Certo, então, saímos da solidão com uma mensagem, dizendo a cada um que encontrava: vós possuís um coração. Quando lhe perguntavam por que não falava de misericórdia, paciência, devoção, amor e outros fundamentos benéficos da vida, respondia: apenas o coração não deve ser esquecido, o resto virá. E esta é uma frase do filme A Culpa é das Estrelas. A vida não precisa ser perfeita para o amor ser extraordinário. É isso que o infinito nos ensina, mandando para nós como dádiva, esse foi um mistério que Kepler descobriu, que Pácia mandou para Kepler e que Pitágoras entendeu ao ouvir a música das estrelas. Ele penetrou no coração do infinito e trouxe esse coração através de formas geométricas, mostrando o que era a beleza daquele pulsar e mostrando que essa beleza se reproduz holograficamente. Quer queiramos ou não, a vida não precisa ser perfeita para o amor ser extraordinário. Sigamos. Obrigada. Queria lembrar que aqui no